Em Sampa, com Diniz. É isso, no dia da pizza o assunto não poderia ser outro. Ele, Luiz Marcelo Diniz, direto da capital paulista, falando com a gente por telefone. Diniz, boa noite, meu brother. Boa noite, Thiago, boa noite, Luizinho, muito boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema. Noite fria em São Paulo, garoa, 15 graus, melhor impossível para comer uma pizza, né? Sim, com certeza. Já pediu a sua ou não? Na verdade, eu tentei comer uma pizzaria que eu gosto, em Moema, que é super disputada, mas, cara, tinha a fila de espera de 1h30 às 8 horas da noite. Frio e chuva, o pessoal corre pra pizzaria, né? Exatamente. Aí eu desisti, eu vim pra casa e vou dormir só com uma frutinha, tentar emagrecer. Afinal, foram 6 quilos desde o início do programa, né? Chega de falar de comida aqui, pô. Vai dormir com a frutinha? Que frutinha? Paulinho Godoy vai ficar com ciúmes, hein? E é isso, então para. Brincando. Gente, vamos falar de pizza. Vamos falar de pizza, ô Diniz, mas só fazendo um comentário, eu lembro que no 6º mês do programa você já tinha engordado esses 6 quilos, cara. Você tá eu bem. Consegui manter, né? Tá conseguindo manter um formatinho manter. de rolha. A gente variou mais os assuntos, tentou falar menos de comida, né, cara? Agora, São Paulo é um negócio impressionante, né, cara? Porque, de fato, a gastronomia mundial tá aqui, né? E tudo aqui, no que se refere à comida, é sempre o maior, o melhor, o mais disputado, né, cara? E com pizza não é diferente, Thiago. São Paulo é a segunda cidade mais italiana do mundo, né, cara? Dizem que tá disputando aí pau a pau com Nova York, a cidade que mais tem italianos fora da Itália. E olha que Nova York tem italiano pra dedéu, hein? Exatamente. Tanto é que, para você ter uma ideia, São Paulo só perde para Nova York no consumo de pizzas. Nossa senhora. Só perde para Nova York. Você falou aí no início do programa, né? Aqui em São Paulo, o paulistano consome 1 milhão de pizzas por dia. Cara, 1 milhão por dia? Por dia. Meu Deus. O número é um absurdo. 1 milhão por dia. Cara, são 362 milhões de pizzas por ano. É pizza que não acaba mais. Então só os Estados Unidos bate isso. Para você ter uma ideia, a média na Itália é de 200 mil pizzas por dia. Na Itália inteira? Na Itália inteira. Lá não a pizza lá é como uma feijoada que você come de vez em quando. Você come a feijoada na quarta-feira ou no sábado, né? A gente tem esse costume de comer muita pizza, de pedir muita pizza, e o paulistano é o povo que mais come pizza no país, né? Também, né? Mais que 1 milhão por dia, 1 milhão por dia matava a fome de Angola lá, sei lá. Pois é, pra vocês terem uma ideia, cara, São Paulo tem 12 mil restaurantes, e desses 12 mil restaurantes, 6 mil são pizzarias. Metade. Cara. A outra metade é comida japonesa. Eu não diria metade, mas os restaurantes japoneses estão em segundo lugar, e aí depois, em terceiro lugar, é que vem as churrascarias. A comida japonesa ganhou um espaço muito grande, mas pizzaria que você tem em toda a esquina. Você tem aquela pizzaria de bairro, né, que é aquela casinha pequenininha que tem um forno a lenha, e você tem lá meia dúzia de motoboys para entregar. Tanto é que hoje 22 a 25% dos pedidos em pizzaria são do delivery, né? Porque o paulistano tem esse costume, tem essa preguiça também, né, cara? Então, assim, a noite é o inferno, né, cara? A noite você cruza com motoboy de pizzaria para tudo quanto é canto, na contramão, cruzando o sinal vermelho e tudo mais. Mas, enfim, a receita que essas pizzarias geram pro mercado é muito grande, porque, assim, são 1 milhão de pizzas por dia, cara, são 40 mil pizzas por hora, né? São 720 pizzas por minuto. Ou seja, em um ano, cara, o setor fatura 4 bilhões de reais. Nossa Senhora! É muito dinheiro, cara. É muita coisa. Muito dinheiro. Dá para fazer muito estádio nesse país onde tudo acaba em pizza, né, cara? São 4 bilhões, é um dos mercados mais rentáveis em termos de comida aqui no país.
Eu conversei com um amigo meu que é economista, né, até para poder entender um pouco melhor, para fazer a pauta, e ele me falou um negócio muito interessante. Ele falou que quando a classe C ela tem condições de comer fora, Thiago, a primeira coisa que as pessoas da classe C pensam é ir numa pizzaria. Vamos comer uma pizza, né? Exatamente, porque ela é barata. Apesar de São Paulo ter as pizzas mais caras do mundo, né? A média, né? Essa pizza aí no bairro, numa pizzaria mais simples, tal, a média é R$36 e alimenta 3 pessoas, né? Numa média. Como São Paulo tem uma classe C muito forte, então isso impulsiona esse consumo. Sim, né? Eu lembro da época que pizza em promoção era 10 conto, cara. Hoje a média é 36, caramba! 10 conto com refrigerante de 2 litros ainda. Eu comi muita pizza aí quando eu cheguei em São Paulo a esse preço. Eu não sei se ainda tem hoje, mas tinha uma pizzaria chamada La Veneza aqui em Sorocaba, que a pizza era 5. Era calabresa e mussarela só, mas 5, pô. Mas tudo bem. E uma famosa também foi Pizza na Pedra. Quem nunca, né? Essa é histórica. Sim. Essa aí marcou uma geração. Bom, um outro dado que é interessante, aí é o lado mais paulistano impossível, né? São Paulo tem a pizza margherita mais cara do mundo. A margherita que explica, é só uma pizza com mussarela e nada. Ela tem tomate e manjericão, né? Ela tem um manjericão, né? Então, até por isso que eles usaram como base, assim como tem aquele índice Big Mac, né, que os economistas usam para avaliar o custo de vida nos países e tal, eles fizeram esse custo margherita, que eles chamaram. Então, para vocês terem uma ideia, uma pizza em São Paulo, uma margherita em São Paulo, custa em média R$52, a média nacional é R$41, e em Nova York é R$36. É muita diferença, cara. É muita a pizza diferença. Aqui em São Paulo é realmente muito caro. Um outro dado que é muito interessante, a gente já chegou a falar isso ano passado, o bairro que mais tem pizzaria aqui em São Paulo é a Moca, né? A italianíssima Moca. Que tem toda uma tradição, né, da origem italiana, né? Não chutaria outro bairro, se você me perguntasse, viu, Diniz? Eles têm, então, mas é que a pizza, eles dizem que a pizza chegou aqui em São Paulo no Brás, né? Que o Brás foi o bairro onde recebeu aí a grande maioria dos italianos, e dizem que a primeira pizzaria surgiu lá no Brás. Mas a Moca é onde tem hoje o maior número de pizzarias, são 100 pizzarias num bairro só, cara. É muita coisa isso. Eu lembro que aqui em Sorocaba teve um boom de pizzaria, lembra, Luizinho? Cada quarteirão tinha 3, aí quebrou metade. Também pudera, né? Não tinha boca pra tanta pizzaria. Agora virou o boom do restaurante japonês, né? Nem fala, cara. Estão se matando no tapa, viu? Esse final de semana eu tava aí, fui prestar atenção, caramba, meu, é surreal no meu mesmo. É muito restaurante. E todo quarteirão tem um agora, né? É verdade, também, né? Se tivesse... cheio, né? E eles estão cheios, apesar do tempo. Mas vamos lá, Diniz, o que mais que você tem de curiosidade? Falando da Moca, então, cara, tem uma pizzaria que é muito tradicional, e uma amiga minha, a doutora Cibele, que é uma cidadã moquense, ela não deixa de falar da São Pedro, que é uma pizzaria muito tradicional lá da Moca. Ela tem mais de 30 anos de existência, assim como a pizzaria do Ângelo, que também, a do Ângelo, se não me engano, ela tem quase 50 anos de existência. Essas duas pizzarias, a São Pedro e a pizzaria do Ângelo, cara, elas são as que mais valem a pena você sair de Sorocaba para vir conhecer, porque elas são pizzarias simples, né? Mas elas são muito tradicionais, elas têm umas receitas tradicionais, e o ambiente também é muito tradicional. Se você pegar essa pizzaria do Ângelo, por exemplo, ela tem um balcão, cara, que lembra muito o balcão de um botequim, sabe? De um botecão mesmo, assim. E eles servem as pizzas em fatia para quem senta nesse balcão.
Isso é gostoso, cara. Isso é muito legal. Então, assim, é uma tradição muito forte lá na Moca, a pizzaria do Ângelo, porque assim, você tá chegando do trabalho, às vezes você pedir uma pizza inteira, né? Você para lá no Ângelo, senta no balcão e pede lá quantos pedaços você conseguir comer e tal. Então, é uma pizzaria que é muito legal, vale muito a pena ir lá na Moca. A Moca como um todo, né, cara, vale o passeio. Então, eu recomendo muito lá. Como sempre em São Paulo, né, tem a moda do gourmet, né, cara? E a gente chegou aqui a ter uma pizza na pizzaria Veridiana, que fica lá em Higienópolis, que custa nada mais, nada menos do que R$120. Nossa senhora, esse é mais barato que o seu café, quase o preço da pipoca, tá por ali, né? Ela é uma pizza que ela tem base de marguerita com azeite trufado e trufas negras. Além de ser cara, eu acho que ela é ruim. Ela é ruim, cara. Eu jamais comeria uma pizza dessa. Eu gosto mesmo de uma marguerita, de uma mussarela. Eu gosto de uma pizza simples. Aquela pizza gorda, né? Tem uma outra característica de São Paulo que eu fiquei sabendo, que São Paulo além de ser a cidade onde mais se vende pizza, é a cidade onde a preferência é a massa média. Diz que nos outros estados do Brasil, a massa fina tem uma preferência. E aqui em São Paulo eles preferem massa média, que é para dar aquela engordada maior, né, cara? Daquela sustância. Rolar na calçada, né? Pois é, para dar aquela sustância como a gente fala aí em Sorocaba. Enfim, é isso, São Paulo é a capital mundial da pizza, né, cara? E qual que é a sua favorita, Diniz? A minha favorita é a Pizza Brás, cara. É uma pizzaria que eu gosto bastante. Ela tem algumas aqui em São Paulo. Qualquer uma que você for, você vai ser muito bem atendido. Você vai comer uma pizza de uma qualidade absurda. E uma outra que eu gosto muito é a Esperanza, que tem uma em Moema, que ela é toda bonitona, toda moderna, mas ela tem uma lá na 13 de maio, lá no Centrão, onde tem aqueles teatros com várias peças de humor, aquela coisa toda. Ela é muito antiga e é aquelas tradicionais que tem toalhinha vermelha e branca, e aí se é seu aniversário, os caras cantam parabéns, a pizzaria inteira canta parabéns. É uma pizzaria de família. Sim. E eu acho isso muito legal. Eu acho que se você vai sair para comer uma pizza e com um grupo de amigos, o legal é esse clima italiano mesmo, que as pessoas falam alto e cantam parabéns e fazem essa festa toda. Então, a Esperança, lá na 13 de maio, né, na Bela Vista, é um programaço para ir. Essa do Ângelo, que é a pizza em da Moca, é muito legal na Moca. E a Brás tem alguns lugares assim mais descolados e tal. Pode ir, pedir, que você vai sair de lá super satisfeito, não há dúvida nenhuma. Legal, a gente fez uma postagem aqui no Facebook, Diniz, inclusive com a sua arte, né, uma pizzinha, tudo mais, o pessoal dizendo, tem gente que fala que gosta de frango catupiry, tem gente que fala que gosta de pizza de Bauru, tem presunto mussarela e calabresa, o Adriano Chavão falando assim, com esse meu tamanho, uma X tudo vai bem, tem pepperoni, tem mussarela, e a sua, Diniz, qual o sabor preferido? Eu vou sempre na tradicional marguerita e eu não gosto de muita invenção, assim, frango com catupiry ou porta de catupiry, essas coisas eu não gosto. Eu gosto nessa mais tradicional. Aí. E você, Luizinho? 4 queijos e pepperoni. Pepperoni. Tô contigo, viu, cara? Tô contigo. É que vocês são quase que de Nova York, né? Vocês têm essa pegada nova-iorquina, né? Os dois, né? Maravilha, Diniz. Um abraço pra você, até segunda. Abraço, tchau, tchau. Até mais. Esse foi o Luiz Marcelo Diniz com o nosso tradicionalíssimo em Sampa.